Você acredita no arrebatamento? E quando Jesus voltar, o que acontecerá depois disso? Por que a Bíblia chama esse período de grande tribulação? E a igreja não passará por isso por quê? Baseado em que texto? Sobre esses e outros assuntos eu quero conversar com você na terceira parte dessa série de estudos sobre arrebatamento. Vem comigo, eu sou o pastor Adriano Menezes e quero conversar com você. Olá meus amados, graça e paz, eu sou o pastor Adriano Menezes e estamos aqui para compartilhar mais uma palavra com você. Nós estamos estudando, essa é a terceira parte da mensagem sobre a série O Arrebatamento. E eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo em nossos canais. Não esqueça de ativar a notificação para que você seja anunciado quando os vídeos são postados. Toda segunda um vídeo novo e hoje a última parte da série sobre o arrebatamento. A grande pergunta que veio a nós nessa série de estudos é: e depois do arrebatamento? O que acontecerá? Bom, a Bíblia chama esse período sobre grande tribulação. Só que antes de entrar nesse texto, eu preciso pensar algumas coisas com você. Deus, lá no Gênesis, o livro do princípio, ele trata com Abraão e diz: vem e farei de você uma grande nação, e através de ti abençoarei todas as famílias da terra. O propósito de Deus não era exclusivista com Abraão, era através de Abraão. E isso vai se repetir quando Deus chama o povo hebreu, quando eles saem do Egito e estão agora ao pé do monte. O capítulo 19 de Êxodo, os versículos 5 e 6, a mesma coisa é dita: vocês serão meu povo, eu serei o vosso Deus, farei de vocês um reino de sacerdotes. O que é ser um sacerdote? Alguém em favor de outro. Ou seja, a proposta de Deus para Abraão é a mesma para os hebreus: alcançar o mundo. Todavia, a história dos hebreus remete a muitos altos e baixos, dedicação e profanação. E a última grande história de cativeiro que nós temos em Israel se passa no livro de Daniel. Eles já se tornaram presos no Egito por mais de 400 anos, já sofreram na mão do rei Assuero e agora estão sofrendo o terceiro e decisivo cativeiro na Babilônia. Depois de 70 anos, Daniel está agora a clamar a Deus e Deus lhe dá uma resposta. E o capítulo 9, eu queria que você me acompanhasse. No versículos 24, Deus responde a Daniel dizendo assim: 70 semanas estão ordenadas sobre o teu povo. Quem é o povo de Daniel? Os judeus. Sobre a tua santa cidade. Qual é a santa cidade? Jerusalém. Então, sobre o teu povo e a tua santa cidade estão determinados 70 semanas. Só para você entender, Levítico 25:8 vai dizer que as 70 semanas são contagem de anos. Uma semana equivale a 7 anos. Então, um tempo está determinado. Mas determinado para quê? Ouça o texto. Para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Em miúdos, Deus está dizendo: daqui a 70 semanas, por que não melhor dizer, daqui a 490 anos, todo pecado será aniquilado, toda profecia se cumprirá e virá o Rei da Glória, o Messias, o ungido de Deus. Aí, a pergunta que deve ter chegado no coração de Daniel é: bom, e quando começa isso? O texto vai prosseguir. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Deus está dizendo a Daniel: a partir do momento em que sair a ordem para reedificar a cidade, conte 70 semanas e aí se cumprirá essa profecia. Todavia, algo acontece bem perto de se cumprir essa profecia. Todos os dias, todos os anos começaram a caminhar para o selar, o cumprir desta palavra profética. E aí, o versículo 26 vai dizer que depois de 62 semanas e mais 7 semanas, ou seja, depois da 79ª semana, será morto o ungido. Esse ungido se refere a Jesus. Está falando de que, próximo do cumprimento da profecia, o Salvador será morto. Oh, mas como morto? Se ele veio para ungir o Santo dos Santos. Pois é, aconteceu algo aqui. E esse ungido foi morto. Ele será entregue à crucificação. E isso me leva para João, quando João diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam.
A vinda de Jesus era o cumprimento dessa profecia. Selaria a visão, cumpriria a profecia, acabaria o pecado. Só que faltando uma semana, ou por que não dizer, 7 anos, eles rejeitaram o Salvador. Nessa hora, Deus, na sua presciência, estabelece uma outra proposta, um outro plano. Não que isso o pegou de surpresa, porque ele conhece tudo. Então, nesta hora, o versículo 12 do capítulo 1 de João, o texto que nós estamos a citar, diz: mas, esse mas dá uma ideia de continuidade. A todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. A rejeição dos hebreus propiciou a abertura da porta para um novo povo, que a Bíblia chamará de igreja. É por isso que em Mateus 16, quando se fala pela primeira vez em igreja, o verbo está no futuro. Eu edificarei a minha igreja. A igreja vem como resultado da rejeição de Israel. É isso que Paulo escreve aos Romanos. E se a igreja é consequência dessa rejeição, haverá um tempo em que Israel precisa ser tratado. Mas para ser tratado, precisa se cumprir toda a palavra liberada para a igreja. Ou seja, a última semana dessa profecia só se cumpre quando a igreja for tirada. Quando a igreja for tirada da terra, então Deus voltará a tratar a última semana. Pensando nessa proposta, eu quero convidá-lo a refletir alguns textos. Eu quero que você venha a imaginar comigo sobre essa última semana, as 70 semanas de Daniel, para você entender o que acontecerá nela. Se você pode, venha comigo para Mateus 24. Em Mateus 24, Jesus está ao pé do Monte das Oliveiras e os seus discípulos, em particular, lhe perguntaram: Senhor, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ele está fazendo uma pergunta muito interessante, mas Pedro não está perguntando sobre o arrebatamento, porque até aquele momento, esse não era um assunto entre eles. Ele está perguntando quando será a tua vinda e o fim do mundo. Então Jesus começa a descorrer uma série de acontecimentos, e esses acontecimentos de Mateus 4 estão em associação com Apocalipse 6. Se você ler Apocalipse 6 e Mateus 24 e cruzar as informações, verá que a sua última semana, a semana que antecede o cumprimento, a vinda do Senhor em glória, essa se dará com alguns acontecimentos. Eu preciso só lembrar você uma coisa. A vinda de Jesus, ela se manifestou em 3 diferentes tempos. Primeiro, quando o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Segundo, quando ele virá para arrebatar a sua igreja. Veja isso nos vídeos anteriores. E a terceira, quando ele virá para estabelecer o seu reino. E essa é a pergunta de Pedro. Quando? Qual o sinal da tua vinda? Ele está esperando, como todo judeu, o Messias, o rei que libertasse eles do jugo de Roma. E Jesus disse: olha, estas coisas não acontecerão sem que... E aí começa uma série de coisas. Morte, fome, tal, e tal, e tal. Mas eu quero pensar com você em Apocalipse. João está na ilha de Patmos, quando uma palavra é direcionada a ele. Eu queria que você me acompanhasse. Em Apocalipse, no capítulo 1, João recebe uma clara definição, uma palavra muito profética, muito direcionadora. E no capítulo 1, no versículo de número 19, o Senhor diz assim: escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. João está logo ouvindo no início do livro os primeiros relatos sobre 3 coisas: as que foram, as que são e as que irão acontecer. Uma linguagem teológica, isso é preterista, histórica e futurista. As coisas que foram, elas estão no capítulo 1. O Cristo que foi morto reviveu e está sentado à direita de Deus. As coisas que são, está dos capítulo 2 ao capítulo 3. As 7 igrejas presentes na Ásia Menor. E as que acontecerão depois dessas, que começam a ser contadas do capítulo 6 em diante. É por isso que no capítulo 4, o versículo 1 começa dizendo assim, depois da palavra dita à igreja: depois dessas coisas, como foi que o anjo disse para João, escreve as coisas que foram, que são e que acontecerão depois dessas coisas. Interessante que na Bíblia atualizada diz: e depois dessas coisas, ou seja, começa agora a contagem das coisas futuristas, das que estão para acontecer.
e entre elas o capítulo 6. O capítulo 6 é a abertura dos selos. João está vendo um livro selado e agora o livro começa a ser aberto. São 7 selos. E no primeiro selo ele vê um cavalo branco. Eu estou em Apocalipse 6, versículo 2. Vi um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Perceba que um cavalo branco aparece. Para você, talvez pareça que seja Jesus, o Messias. Mas eu não posso acreditar que seja por algumas razões. Primeiro, porque ele está no versículo 1, o cordeiro abrindo os 7 selos. Segundo, porque ele saiu vencendo e para vencer. Cristo não saiu vencendo e para vencer, ele já é mais do que vencedor. Terceiro, porque o cavalo que vem adiante é o cavalo vermelho, que representa a guerra e vai tirar a paz de Cristo. O mundo não tira. Então, que cavalo branco é esse que apresenta aqui, que vem com uma coroa e com um arco? Está falando do anticristo. A palavra anti não vem do sentido contra, mas do sentido no lugar de Cristo. E ele vem com um arco para estabelecer uma aliança, com uma coroa para dizer que ele é rei e apresentando paz aos homens. A primeira coisa que marca o início da grande tribulação é o surgimento do anticristo. Só que para ele surgir, a igreja tem que ser retirada. Lembre do livro de Tessalonicenses 2, há um que o detém até que ele seja tirado. Acompanhe o nosso vídeo no segundo bloco dessa série de estudos. Até que ele seja tirado. Quem é que vai ser tirado para o anticristo se manifestar? A igreja. E logo que a igreja sumir, surge o cavalo branco, a falsa paz. E ele fará uma aliança com muitos. Ele fará um concerto. Se você voltar para Daniel 9, no versículo 27 diz: e ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Exatamente. Uma semana são os 7 últimos anos que faltou da profecia de Daniel. Essa última semana começa a contar a partir do momento do surgimento do anticristo. E ao lado dele, da falsa paz, vêm as outras coisas. Em Mateus, Jesus disse: olha, estas coisas não acontecerão sem que antes apareça alguns dizendo: eu sou o Cristo. É a primeira coisa de Mateus 24. A primeira coisa que caracteriza que se aproxima ao reino é o surgimento do anticristo, do filho da iniquidade, daquele que quer ser como Deus, assentar-se no trono e adorado como ele. Só que o cavalo vermelho, é o segundo selo, vem para trazer guerra com espada e tira a paz. Mateus 24 diz que haverá nação contra nação, reino contra reino. Esta guerra, estas coisas que acontecem aqui apontam para fatos que se acontecerá na grande tribulação. Perseguição contra os escolhidos, guerra por todos os lados, as pessoas estarão se matando uma ao outra, o amor esfriando. E isso tudo por quê? Porque o terceiro selo, o cavalo que vem agora é o preto, e ele tem uma balança na mão, e diz uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, ou seja, a comida estará escassa. O cavalo preto representa a fome. Os homens farão guerras, e surgirá então a fome. Mateus 24 diz, e haverá fome. Essa situação toda vem como consequência ou resultado depois do anticristo. Ele apareceu, só a solução, depois vieram as guerras, depois a fome e consequentemente o último cavalo, que é o amarelo, que representa a morte. E diz, a morte e o inferno seguiram. Esses 4 cavaleiros remetem à ideia do que acontecerá no período da grande tribulação. Esse período de 7 anos será marcado em sua primeira parte por paz. Será marcado em primeira parte pelo cavaleiro branco. Tudo muito bom. Só que as profecias apocalípticas dizem que acontecerá muitas coisas como sinais da ira de Deus, do juízo de Deus. E é aqui que começam as guerras. Os homens guerreando contra os chamados de Deus, contra aqueles que não fizeram uma aliança com o Messias. E as 7 taças, as 7 trombetas, os 7 selos mostram o juízo de Deus, danificando as águas, danificando a agricultura, danificando o mundo. Então a fome e, consequentemente, a morte. Ao olhar para isso, eu quero que você perceba que a grande tribulação tem esse nome, porque será um período de
densa tribulação. Mateus 24, a continuação do que nós estamos dizendo, diz que estas coisas acontecerão quando ouvides falar da abominação de que falou o profeta Daniel. Daniel profetizou em Daniel 9, 27, e elas estão agora sendo ditas por Jesus e confirmadas no Apocalipse. Essa abominação do anticristo querendo ser Deus, fazendo uma aliança com o povo, caracterizando ser o rei, o salvador, vindo depois disso as perseguições, as taças, os selos. Pastor, por que então esse nome de grande tribulação? Mateus diz, porque será um período como nunca houve em toda a história da terra. Um período de grande dor, um período de tribulação como nunca houve. Esse período de grande tribulação é a segunda parte da semana que falta. Dos 7 últimos anos, 3,5 de paz e 3,5 de guerra, de perseguição. Aqueles que quiserem Cristo pagarão com as suas próprias vidas. É por isso que a Bíblia chama essa época de um tempo, tempos e metade de um tempo. Está falando de 3 anos e meio. É por isso que a Bíblia fala de 1260 dias ou 42 meses. A contagem, a divisão dos 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio será de paz. Os últimos, de profunda tribulação. Então, surge alguém com a interpretação desse texto, e eu respeito isso, e diz, a igreja passará pela tribulação. Ela será arrebatada na metade dela. Bom, por que eu não acredito que a igreja passará pela tribulação? Porque em Apocalipse, quando você lê os capítulos 2 e 3, nós encontramos um relato das 7 igrejas. E 7 na Bíblia é uma ideia de totalidade, uma ideia de perfeição. E essas igrejas em comum representam a história da igreja sobre a terra. A primeira é a igreja de Éfeso. E qual foi o problema da igreja de Éfeso? Ela perdeu o primeiro amor. A igreja do capítulo 2 representa a igreja do primeiro século, apaixonada, fervorosa, mesmo com pouca força, não negando o nome, mas perdeu o primeiro amor. As próximas igrejas remetem à história da igreja até os dias de hoje. Mas chegamos no capítulo 3 e encontramos a igreja de Sardes. A igreja de Sardes é uma igreja morta. É uma igreja que tem cara de que está viva, mas está morta. Esta é a igreja contemporânea. A igreja de hoje tem cara de viva. Tem cara de que está tudo bem. Ela está crescendo, uma multidão. Mas ela está morta. Ela está se perdendo nos seus princípios. Esta é a igreja contemporânea, a igreja de Sardes. E qual é a igreja que vem seguinte? A de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é a única igreja que não é apontada os seus erros. E para esta igreja, que representa a igreja do arrebatamento, é dito uma palavra. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre todo o mundo para experimentar os que habitam sobre a terra. O versículo 10 é claro. Vai vir uma hora para experimentar o mundo, um juízo virá, e eu te guardarei disso. Então, venho sem demora, guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. A igreja do arrebatamento não passará por isso. Talvez você imagine por quê. Por que a igreja não passará por isso se a primeira igreja passou? Se os apóstolos passaram por perseguição. A diferença entre a perseguição dos apóstolos e esses dias é porque naquele dia a perseguição era contra a igreja. O juízo, a tempestade, a luta era contra aqueles que seguem a Jesus. Nesse, a provação que virá é contra o mundo. Será a ira de Deus derramada sobre o mundo, não a igreja. A igreja estará guardada nisso, como foi guardada dentro do Egito. Como Deus os livrou e os guardou, Deus guardará a sua igreja. E onde as guardará? Debaixo de sua poderosa mão, descansando no seio de Abraão. A próxima igreja e a última é a de Laodiceia, que representa a igreja que fica no arrebatamento. E esta igreja, ela é assim. Dizes, estou rico, versículo 17, abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que és infeliz, pobre, cego, miserável e nu. A igreja que fica é a igreja que é indiferente para com Deus. Uma igreja que acha que já tem tudo e, na verdade, colocou o seu Salvador para o lado de fora. A grande tribulação será uma época em que serão conhecidos aqueles que realmente brincavam com Deus. Aqueles que realmente estavam na igreja, carregavam uma Bíblia, mas não tinham aliança nenhuma com Deus.
Então, você precisa se posicionar para saber de que lado você vai ficar. Entre os que se importam com Deus ou os que tanto faz, os indiferentes, os que não estão nem aí. Mas uma coisa eu te digo, o juízo de Deus está vindo sobre o mundo. Serão 7 anos de intensa dor. Serão anos de muita dor. Alguém será salvo nesse período, pastor? Sim. Apocalipse vai dizer, no capítulo 7, que João tem uma visão de uma multidão incontável de todos os povos, tribos, línguas e nações. E o anjo pergunta no versículo 13, de onde são e de onde vieram? João se cala e diz, Senhor, tu sabes. E o anjo diz, são os que vieram da grande tribulação. Muita gente será salva nesse período, só que através do sangue derramado, através das dores, das agruras, das perseguições. Eu acho que é esse período que o apóstolo fala, derramamento de sangue. Nós ainda não estamos nisso. Por mais que tenhamos que enfrentar perseguições, ideologias que se levantam contra a fé, o que está por vir é muito mais grave. Então, se você não quer passar por isso, põe a tua vida em ordem. Põe tua casa em ordem. Prepara-te. Amós 4,12 diz, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Eu quero usar esse texto para a igreja, para você que me acompanhou essas três séries de estudo. Prepara-te para te encontrar com teu Deus, porque Ele está voltando. Ele virá como um ladrão. Então prepare-te para se encontrares com teu Deus. Ao final de 7 anos, o Senhor voltará com a sua igreja para salvar aqueles que derramaram sangue e não negaram a palavra da fé. Que Deus guarde o seu coração, que Deus guarde a nossa vida e nos prepare, porque Jesus está voltando. Eu creio no arrebatamento e estou lutando para estar pronto para esse dia. E você? Você que nos acompanhou nessa série de estudos, continue conosco. Toda segunda-feira, um vídeo, uma palavra, uma reflexão sobre diversos assuntos e temas. Se você tem alguma dúvida, manda uma mensagem para nós. Entre em contato conosco, estamos juntos, aprendendo a palavra. Eu sou o pastor Adriano Menezes e essa é mais uma palavra do meu coração para o seu coração.